Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Namastê. Hoje inicia o nosso estudo Conheça a Ti Mesmo, que é um estudo onde nós vamos conversar sobre o autoconhecimento. Vamos viajar para dentro de nós mesmos, descobrir ou responder muitas questões que às vezes estão adormecidas lá dentro e a gente não sabe muitas vezes como lidar com elas. Então, me apresentando, me chamo Lilian Pessoa, sou professora de Educação Física e instrutora de Yoga. E ao longo da minha carreira, que já está variando aí por uns 15 anos, eu sempre busquei esse autoconhecimento. E quando eu comecei a encontrar e fazer diferença na minha vida, eu comecei a trazer e dividir com as pessoas. E nada melhor do que dividir com vocês o que faz bem para mim, que eu espero que faça bem para vocês também. Então vamos nessa jornada, vamos nessa viagem. Eu espero que vocês relaxem, que vocês permitam-se se despir mesmo de preconceitos, de opiniões formadas, porque quando a gente busca o autoconhecimento, nós temos que estar abertos, mas abertos principalmente para nós mesmos, em nos enxergar como somos. Porque quando a gente fala em autoconhecimento, a gente até pensa, pô, mas eu sei a cor que eu gosto, eu sei a comida que eu gosto, eu sei como eu gosto que as coisas sejam feitas. Mas isso não é só um autoconhecimento. Isso é você ter a noção do que você é, do que você faz, do que você gosta. Agora, o autoconhecimento é entender lá no fundo por que a gente traz questões mal resolvidas, por que a gente não sabe lidar com algumas situações, por que em algumas situações eu sou firme, decidida e fácil aconteço, em outras situações eu me sinto tão melindrada, me sinto tão diminuída, eu me sinto tão para baixo, eu fico tão sem graça. Enfim, são essas e muitas questões que nós vamos estar levantando ao longo dessa semana. Hoje é o nosso primeiro dia de 5. Serão 5 dias de estudo. Eu vou estar disponibilizando para vocês no nosso grupo do WhatsApp o nosso material de apoio. E vou estar gravando esses vídeos onde vamos estar conversando. Então, vou estar disponibilizando esse vídeo no canal do YouTube também. E quem quiser fazer comentários, perguntas, só deixar aí no campo de baixo, ou pode me enviar pelo direct, pelo Instagram, no nosso Grupo do Bem Viver. E fiquem à vontade, estou aqui para a gente dialogar e conversar bastante. Quem já me acompanha sabe que os vídeos eu gravo na sala da minha casa. Então vai ser normal vazar som da rua, som do vizinho, som daqui da minha própria casa. Mas é como eu falo para os meus alunos nas aulas de yoga, nas aulas de meditação. Se desliguem de todo barulho externo, de tudo que esteja acontecendo do lado de fora. E vamos nesse momento nos ligar no aqui e agora. Eu e você. O barulho, o que estiver acontecendo aí também, se desligue e foque apenas no nosso conteúdo, na nossa mensagem. Então, dito isto, queria falar um pouquinho sobre o autoconhecimento em si e como foi essa jornada para mim, como é, né? Porque eu acredito que a gente está sempre, constantemente se conhecendo e se reconhecendo. Quando eu comecei na aula de yoga, isso lá pelos anos 2005, mais ou menos, 2006, e fiz o curso com o meu mestre Olim, no grupo Shanti Preman, do Rio de Janeiro. E eu sempre fiquei com essas questões na cabeça do autoconhecimento. E sempre acreditei que o autoconhecimento fosse uma coisa mais superficial, ou que eu me conhecia o suficiente. E de acordo com o que eu fui fazendo as aulas, fui fazendo os cursos, fui me formando em educação física e fui começar a ministrar e falar para os meus alunos sobre autoconhecimento, eu comecei a parar para pensar, mas espera aí, e eu realmente me conheço? Como é essa busca?
O que que eu sinto? O que que eu trago comigo? Qual é a minha bagagem? A definição do autoconhecimento, como todos sabem, é a busca por nós mesmos. Mas aonde nós estamos? Ou aonde nós paramos? Ou melhor ainda, aonde queremos chegar? Quando a gente se descobre ou se redescobre, a gente começa a ter sucesso em todas as esferas. E o sucesso que eu digo não é esse sucesso do dinheiro ou das conquistas materiais. Isso, de certa forma, não seja importante. A gente tem que buscar o nosso conforto, tem que buscar a nossa melhoria material, sim, não tem problema nenhum nisso. Mas o sucesso que a gente traz aqui é o sucesso íntimo, pessoal, intransferível. Aquela paz, aquela tranquilidade, que mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos problemas, nas dificuldades muito grandes que a gente enfrenta, aqueles momentos que a gente é testado mesmo pela vida, a gente se consegue manter ali serenos, equilibrados e com sabedoria para resolver as situações. Esse autoconhecimento, da gente saber lidar com as situações, não tem preço, é impagável. Isso é sucesso, pessoal e intransferível. E é essa a proposta do Grupo do Bem Viver. Isso que a gente traz para vocês, isso que eu trago para mim. E é isso que eu quero dividir com vocês. Então, ao longo dessa semana, nós vamos estar falando muito sobre autoconhecimento. Vamos estar dando dicas, vamos estar dando ferramentas, vamos estar dando gatilhos e vamos ver formas da gente se reencontrar novamente conosco mesmo. Tem testes, né, de personalidades, como o Enneagrama, por exemplo, que vai ali definir ou dar um pouquinho do parâmetro para vocês. Mas eu ainda acho que o autoconhecimento ele é muito mais profundo que isso. No nosso primeiro dia, nós vamos abordar exatamente sobre isso. De entender que a nossa personalidade, nossas emoções, nossas frustrações já são conhecidas e já são formuladas muito antes do tempo da gente se perceber como indivíduos e como ser humanos. Já começa lá na nossa vida intrauterina, lá no útero da nossa mãe. Então, por volta mais ou menos da 8ª semana de gestação, onde nós estamos sendo formados, a gente começa a despertar para as emoções. A gente começa a sentir o que a nossa mãe sente, quando ela tem elevação da frequência cardíaca, quando ela está assustada, quando está com medo, quando está prostrada, seja qual for os sentimentos que ela presencie ou passe na hora, nós sentimos e captamos tudo aquilo. Mas que possamos aqui simplesmente assim se desligar ou não se cobrar, ou não se punir, se culpar, ou atacar, culpar os nossos pais, as nossas mães, os nossos familiares. A questão aqui não é essa. A questão, quando a gente fala das dificuldades da vida intrauterina e da primeira infância, é justamente para trazer para a gente a consciência das emoções que a gente carrega conosco até hoje. Não importa qual seja a nossa idade, essa base determina muito do que nós somos hoje em dia. Então, se na nossa gestação, na gestação das nossas mães, se foi uma gestação conturbada, se foi uma gestação complicada, com medos, com anseios, com brigas, com conflitos, aquilo tudo vai ficando armazenado no nosso subconsciente, nosso emocional. E muito do que nós sentimos hoje em dia é resultado do que a gente traz lá do útero da nossa mãe. Isso não é, como novamente eu vou falar, não é para atingir, para culpar, ou para, poxa, mas a minha mãe tinha que ter um cuidado a mais, ou não é se nós estamos gestantes hoje em dia de pensar, poxa, eu estou passando isso para o meu filho. Não, é sem neura. Isso é para entender a nossa realidade, a nossa construção, a construção da nossa personalidade. Isso tem a ver com autoconhecimento. A gente entender a nossa história, entender como foi a nossa história desde lá da barriga da nossa mãe.
Aí depois que a gente nasce, que a gente sofre todo aquela dificuldade, a gente está ali dentro, quentinho, protegido, né? Tudo aconchegado dentro do útero da nossa mãe e de repente, tum, a gente é colocado para fora. Seja num parto normal, ou seja de cesárea. E nesse momento a gente já sofre um choque de realidade. Nesse choque de realidade a gente já começa a sentir o frio, o calor, os sons. A gente começa a sentir, perceber na nossa pele, nas nossas percepções sensoriais, que tem alguma coisa muito diferente. Só que a gente ainda não tem a consciência. Então isso tudo vai ficando ali registrado e a gente vai desenvolvendo. Aí a gente vai chegando 1 ano, os 2 anos. Quando chega nos 2 anos que entra na adolescência do bebê, a gente começa a fazer birras, começa a se entender como um indivíduo. Mas por que a gente faz birras aos 2 anos na adolescência do bebê? É justamente porque ali a gente percebe que a gente é uma pessoa e que as nossas emoções refletem na emoção do outro, ou seja, do nosso pai, da nossa mãe ou de quem esteja criando a gente. Então uma criança, quando quer chamar atenção, ela não quer saber se o pai ou a mãe está no celular, está no telefone, está resolvendo problemas, está resolvendo questões. A criança não tem esse discernimento. O que ela quer atenção. Então ela vai se jogar no chão, ela vai fazer alguma besteira, porque nesse momento, o que você estiver fazendo, você vai parar de fazer para atender essa criança. Nem que seja para dar uma bronca, nem que seja para colocar de castigo, seja como for que foi conduzida a criação. Mas nesse momento a gente conseguiu atenção. Então quando a gente para pensar nas crianças hoje em dia, não pense que com a gente não foi diferente. A gente foi exatamente assim, resguardando devidas proporções, que naquela época não tinha um celular, dependendo da idade aí de cada um, enfim, inúmeras questões adversas que naquela época a gente também enfrentava, como as crianças de hoje em dia enfrentam. E o que ficou registrado na gente? Quantas vezes a gente ouviu, quando chegava em casa depois de uma briga, se apanhar, você vai apanhar muito mais aqui. Ou vai lá, bate ou bato eu. E quantas frases assim tão célebres, né, que a gente ouviu dos nossos genitores ou de quem educou, criou a gente. Isso aqui eu não estou levantando essas questões para dizer se está certo ou se está errado. Eu quero dizer que aquilo tudo vai ficando impregnado na gente. Então, se de repente a gente se sentiu obrigado a ter que voltar lá para brigar com algum amiguinho, aquilo estava contra a nossa natureza, olha o que a gente já teve que se boicotar ou já teve que modificar para poder enfrentar aquela situação. Aí de repente a gente adulto observa e pensa, como aquela pessoa se boicota, como aquela pessoa, ela mesma se joga para baixo, ela mesma se... Aí tu pensa, mas por que eu ajo assim? Por que eu trago isso comigo? Aí a gente não consegue entender. Mas quando a gente para pensar o que a gente teve que abdicar, abrir mão, de quantas vezes a gente não soube se impor, de quantas vezes a gente, lá na primeira infância, porque nós não tínhamos a maturidade para isso, mas naquele momento a nossa personalidade foi sendo formada. E muito daquilo a gente traz hoje em dia. Muito do que hoje a gente não consegue realizar ou não consegue fazer, ou deixa para depois, ou se desmerece, ou acha que não é capaz, está diretamente relacionado com a nossa primeira infância. Primeira infância, para quem não sabe, é ali dos 0 aos 7 anos. Nesse momento, dos 0 aos 7 anos, é que é formada a nossa personalidade. E como foi para você? Novamente, vou enfatizar e repetir. Não é para ter culpas, não é para ter cobranças, não é para ter julgamentos. É para ter entendimento. Para nos autoconhecermos. Quem sou eu? O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Então diz para mim, quem é você? O que você quer? Aonde você quer chegar? O que você quer melhorar em você? Então,
meus queridos, minhas queridas, o autoconhecimento, ele vai muito mais a fundo do que a gente saber qual a cor que a gente gosta, do entendimento que a gente tem sobre se eu gosto de A, B ou C. O autoconhecimento é tirar a gente da posição de vítima, que nós temos essa tendência. Ah, porque eu não mereço passar por isso. Ai, mas eu sou tão boa. Poxa, você viu aquela mensagem? Cabia perfeitamente para minha irmã. Poxa, você viu aquilo que falaram? Tem tudo a ver com fulano, com ciclano, com beltrano. Então, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente para de pensar ao redor para pensar em nós. O que eu tenho que melhorar? O que em mim é bom? O que eu tenho que aperfeiçoar? Então, aquela mensagem que eu escutei não é para A, B ou C. Aquela mensagem é para mim. Então, a gente se coloca no palco, a gente se coloca no papel principal. Nós somos o protagonista. Então, quando a gente sai desse momento, desse vitimismo de eu não mereço isso, por que eu sou assim, por que eu estou passando por aquilo, ó vida, ó azar, eu não consigo atingir meus objetivos, que nada comigo melhora, a gente sai dessa posição e peraí, calma aí. Eu sou uma pessoa acomodada, eu sou uma pessoa que eu não batalho tanto assim pelas coisas, eu sou uma pessoa que acha que serve tudo para os outros, mas não serve para mim. Então a gente sai desse papel e começa a se reconhecer. Não, eu não consegui isso porque eu não estudei o suficiente. Ah, eu não consegui aquilo porque eu não fiz o esforço suficiente. Então, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, o autoconhecimento vai fundo, vai lá no fundo. E não é todo mundo que está preparado para ele. É muito mais fácil a gente ir vivendo e apontando dedos e empurrando o que nós somos para baixo do tapete. Autoconhecimento é atitude, é coragem, é perseverança, é mudar hábitos, é sair da zona de conforto. E não é fácil. Quando eu pergunto, quem é você? Parece fácil responder, né? Mas não é. Responda para você mesmo. Se olha no espelho. Responda, quem é você? Quais são os seus defeitos? Quais são suas qualidades? O que você tem que melhorar? Não é só o outro que é difícil. Nós também somos difíceis. Nós também temos nossas dificuldades, nossas limitações. Então, o autoconhecimento é a gente parar de fazer assim para fazer assim. Então, opa, sou eu. Quem sou eu? Então, ao longo dessa semana, nós vamos estar passando gatilhos, vamos estar passando informações, vamos estar passando algumas ferramentas da gente começar a se perceber. Alguns treinamentozinhos. Quem está no nosso grupo do WhatsApp, venha para o nosso grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem que eu adiciono você, tá bom? Então lá eu vou estar passando as tarefas para a gente fazer. Hoje no material de apoio já vai ter uma tarefinha. Quem me acompanha sabe que a gente tem o nosso caderno de evolução. Se você não tem, providencie o mais rápido possível. O caderno de evolução é justamente para a gente ir anotando nossa evolução. Então, nesse caderno de evolução, a gente vai ali, cada dia eu vou passar uma tarefa. Então, você vai anotando a tarefa, vai anotando as respostas e no final, no nosso 5º dia, na sexta-feira, lá no grupo do WhatsApp, nós vamos abrir o grupo e vamos conversar. Então, vocês vão colocar a opinião de vocês, vão me contar um pouco da evolução de vocês. Para quem não estiver no grupo ou quem não quiser entrar, pode contar para mim pelo direct, ok?
pode bater, seguir nossa página, eu ia falar, pode bater um print, publicar nos seus stories, marcar a gente, pra gente ir interagindo, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho aí no nosso canal do YouTube. Para isso, a gente ter cada vez mais interações, cada vez mais assuntos. Vocês também podem estar sugerindo os estudos e a gente vai estar sempre trazendo o melhor para vocês. Tá? Então, hoje a gente finaliza por aqui falando sobre o autoconhecimento, mas essa é só a introdução. Nós vamos ter muitas coisas, então nos acompanhem e amanhã tem muito mais. Obrigada por me ouvirem, obrigada por confiarem nos meus estudos, no meu trabalho. E estou aqui, aberta a diálogos, aberta a opiniões, a sugestões. Quem me conhece, quem me acompanha, quem está comigo sabe que eu gosto de conversar, gosto de interagir e vou adorar ter vocês interagindo comigo. Tá bom? E mais, nós vamos também estar ensinando a meditação para o autoconhecimento. Que sempre fala, né? Meditação traz autoconhecimento, meditação traz... Mas traz como? Né? Ai, que isso... Busca o autoconhecimento, mas buscar como? Ah, que o autoconhecimento é muito bom. Como? Né? Então é isso que nós vamos trazer aqui. Então a partir de amanhã a gente já vai começar a ensinar, a dar técnicas, formas da gente chegar lá. Mas o mais importante, gente, o mais importante mesmo, é a gente ser feliz e se livrar das culpas. A vida não é para ser com culpas, com carga, com peso. A gente se sentindo diminuído e se sentindo para baixo, se sentindo... Não! A gente tem momentos assim? Temos. E muitas vezes nós somos seres humanos. Mas podemos ser assim sendo leve. Tentei encontrar a palavra aqui, eu não achei. Mas sendo leves. A gente pode enfrentar os problemas da vida sendo leves. Não dá uma carga maior às coisas do que elas já têm. E o autoconhecimento trouxe isso para mim. E vai trazer para você também. Obrigada. Namastê e até amanhã.